Olá, tudo bem? Sou o professor Anderson Henrique. Estamos aqui começando uma nova aula, dando continuidade ao desenvolvimento do nosso sistema de gerenciamento de usuários. E na aula passada nós já progredimos muito aí. Eu vou até aqui abrir o Apache no desenvolvimento das nossas classes, né? Dos models dentro do nosso padrão MVC, tá? Nós já implementamos aí, criamos, né, a nossa classe Connect, criamos a classe Users e criamos a nossa classe UsersDAO, já declarando os nossos métodos, sendo que a gente ainda não implementou os métodos dessa classe UsersDAO, que é o que a gente vai fazer hoje, beleza? Então, fiquem atentos aí à aula, bastante interessante, tá? Então, vamos aqui aguardar, né? Deixa eu fechar aqui. Quais são esses métodos? É o método add_user, né? edit user, del user e select by id e o select. São 5 métodos, na verdade. Sendo que desses 5 métodos, o edit user, del user e o select by id tem um parâmetro id, né? Onde eu preciso que essas ações aconteçam no meu banco de dados, mas aconteça tomando como parâmetro aí o ID. Estou percebendo aqui durante as aulas que o Apache, que o NetBeans 19, ele está dando alguns problemas, né? Está dando alguns travamentos, tá? Eu sempre usei a 8.2, sendo que eu espero os recursos mais avançados do 19, né, entrarem aí em ação. Então vamos contar aí com a IDE, né? Então vamos lá, nós já implementamos essa classe Connect. Então se você perdeu a aula passada, volte nessa aula, tá? Implementamos a classe Users, ela já está ok. Não tem muita coisa nessa classe, tá? E estamos agora na Users DAO. Eu vou até fechar essa e essa, abrir só a Users DAO. Lembrando que essa classe Users DAO é uma classe filha da classe Connect, tá? Porque eu preciso daquele método prepare SQL. Então, para você que já teve aula de SQL, quais são as instruções, né, na linguagem SQL para poder inserir, para poder editar, deletar, selecionar ou selecionar tudo? Insert into entity, que é a entidade, insira dentro dessa entidade nesses campos, campo 1, campo 2 e assim sucessivamente, né? Esses valores. Esses valores são valores coringas, eu não sei qual o valor que o usuário vai digitar. Então essa é a instrução para adicionar. Para editar é o update dentro dessa entidade, né? Selecione dentro dessa tabela, setando esses campos. Esse campo vai receber um novo valor, vírgula. Esse campo vai receber um novo valor, sendo que ele vai atualizar somente onde a chave primária for esse valor específico, tá? Porque senão, lá na tabela, imagina você, é um programador, está trabalhando numa empresa e o banco de dados está na sua responsabilidade, e você atualiza um registro sem a cláusula where. O que vai acontecer? Aquela atualização que você fez naquele registro, ele vai valer para todos os campos, para todos os registros. Agora imagina o problema, né? Deletar é o delete,
instrução de deletar é delete, né? Deleta dentro dessa entidade, mas delete somente onde o ID for esse ID. Por quê? Porque se eu não colocar o delete, né, com a cláusula where, eu acabo deletando todos os registros, tá? E o selecionar nada mais é do que o select. Aí o campo que você quer selecionar, from, de qual entidade você quer selecionar. No caso, se eu quiser selecionar pelo ID, eu utilizo a cláusula where. Selecione todos os campos onde o ID for igual a esse ID, mas se eu quiser fazer um select geral, né, quero selecionar todos os registros, é apenas um select, o campo from e a tabela. Então vamos lá. Vamos para o primeiro aqui. A primeira coisa que a gente cria aqui é a query. A query que será executada, que é o insert into, abre e fecha chave. E esse atributo eu chamo agora com o operador this. Ó. This, setinha para o lado, entity. Por que eu estou utilizando this? Porque eu estou fazendo referência a essa classe com o operador this, porque o atributo ele não é estático, então eu utilizo a palavra reservada this, tá? Em quais campos que eu tenho que inserir? É o name, que mais? Mail, password e só, tá? Depois vocês vão entender o porquê. Quando eu estiver inserindo o registro, eu não vou inserir o status. Agora, quais são os valores que eu preciso inserir? Os values. Eu ainda não tenho esses valores, tá? Então, no lugar dos values, eu coloco uma interrogação. Cada interrogação vai representar um campo. Ó. Aqui vai ser o valor do name, aqui vai ser o valor do e-mail, aqui vai ser o valor do password, certo? Então, essa é a instrução. Essa é a instrução. Chama de instrução SQL, né? Para inserir. Eu preciso agora preparar essa query na conexão com o banco de dados. E a gente já sabe quem é que faz isso. É o método prepare SQL. Que agora a classe usersDAO consegue chamá-la. Pelo fato dele ser um método estático, eu posso chamar diretamente. Ó, prepare SQL. Eu posso chamar sem precisar instanciar o objeto. Então ele está preparando na conexão que eu estabeleci com o banco de dados essa query aqui de cima. E eu vou pegar e guardar dentro de uma variável que eu vou chamar de stmt, que é statement. Tá? Sendo que esse statement, esse método prepare, que retorna o statement, esse statement tem alguns métodos, quer ver? Variável stmt, setinha. Eu tenho um método bind_column, onde me permite selecionar uma coluna, bind_param, onde me permite selecionar um parâmetro, e o bind_value. Dos três, eu prefiro utilizar o bind_value, que ele trabalha com coringas, tá? O primeiro coringa aqui, ó, a primeira interrogação, se refere ao name. Então, o valor que ele vai buscar do usuário também, ó. Então aqui eu também preciso do users, a sua variável u. Porque ele vai buscar dentro desse objeto que é o usuário um método getName. Ele tem que buscar o nome que foi passado lá para o usuário, tá? Então eu preciso sim, ó.
Ctrl Shift seta para baixo. O segundo value, que é o segundo parâmetro, o segundo valor, ele vai utilizar, como é o meio, né? O método Ctrl barra de espaço. Get e-mail, ele vai buscar o e-mail. E Ctrl Shift seta para baixo, o terceiro é o password, ao qual eu vou chamar o método Get Password. Tá? Então, eu estou pegando esses três valores, estou buscando de um objeto, sendo que esse objeto ele vai ser instanciado, né? E quando ele for instanciado, ele vai receber valores através do método set. Então, quando eu chamar esse método add_user, o get vai buscar o valor que foi passado pelo set. Lembrando que esse método set ele vai pegar esses valores do formulário da nossa interface gráfica. Então, é aquilo que o usuário vai digitar, tá certo? E esse método ele vai retornar o quê? Ele vai retornar esse statement no seu método execute. Executa esse statement para a gente. É claro que se ele executar esse statement e ele for bem sucedido, ele retorna true. Se ele não for bem sucedido, ele retorna false. Tá? Então a gente vai colocar o teste desse add_user dentro de um if else. Tá certo? Simples assim, ó. Ok. Vamos agora implementar o método edit. Vou fazendo alguns comentários aqui, ó. O que ele faz? Ele armazena, né? A instrução que será executada no servidor, né? no banco ou no servidor, que é o banco de dados, na variável stmt. Aqui no bind value, ele pega os valores que foram passados pelos métodos setters, né? Por exemplo, setName, setMail, setPassword. E aqui ele simplesmente retorna, ele executa, né? Executa a instrução. Claro que se der algum erro na execução dessa instrução, ele vai retornar uma exceção para a gente. Vamos aqui agora implementar qual vai ser a instrução SQL. Eu não vou repetir os mesmos comentários, tá? Mas a variável query, ela recebe aqui um update o nome da tabela, a gente chama com this entity set. Quais os campos que eu vou poder atualizar? O name, o e-mail, o password, posso atualizar, né? E também posso atualizar o status, tá? Agora eu vou atualizar com a cláusula where, ou seja, só atualiza onde o ID for esse ID aqui, tá? Então aqui eu vou ter mais métodos bind do que o de cima, né? Ele armazena a instrução que será executada no servidor. Mesma coisa, se vocês quiserem copiar essa linha de cima, copia e cola aqui embaixo, tá? E o stmt também vai ter os seus métodos bind value, tá? Sendo que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Aqui eu só tenho 3. Então, vamos copiar, colar. Vai faltar alguns bind values. Vai faltar aqui o do status. Então, Ctrl Shift seta para baixo. O quarto valor é referente ao status, ao qual vou buscar com o método getStatus. E o último aqui se refere ao ID, que é na cláusula where, né? Que eu vou retornar através do método getID. Pronto. Por último, eu
retorno a execução desse statement. Ctrl C, Ctrl V. Você vê que tem muita coisa que a gente nem precisa reescrever, né? Ok. Aí você me pergunta, por que não está passando aqui o status na hora de fazer o cadastro? Vocês vão entender isso, essa regra de negócio, quando a gente estiver lá na frente do nosso projeto, criando a nossa tela de login, tá? É o administrador que tem que tomar conta disso, e não o usuário se cadastrando. Mas, vamos lá. O delete é um dos mais simples. Variável query recebe um delete from this entity com a cláusula where, onde o id for igual a esse id. Lembrando que se eu fizer um delete sem where e um update sem where, é justa causa, né? Vamos aqui copiar essa linha, que é onde ele está preparando o statement dentro dessa conexão. E a única coisa que a gente precisa, na verdade, o único coringa que a gente precisa chamar é o id, que é esse aqui, ó. Sendo que ele é o primeiro e não o quinto, né? Então vamos mudar aqui para 1, senão ele não vai encontrar o índice. E simplesmente retorno a execução desse statement também, ó. Se eu não colocar um return, tá? Ele não faz nada. Ele pode até, o código pode até funcionar lá no banco de dados, mas na minha interface gráfica ele vai acusar como se nada tivesse acontecido. Então eu preciso retornar alguma coisa, que é a execução desse statement, né? Não sei se existe o objeto PDO statement. Toda vez que eu declaro um método, né? Por exemplo, aqui eu preciso PDO statement, tá vendo? Então aqui ele retorna um PDO statement. Isso é do PHP 8, tá? Aqui também ele retorna um PDO statement. Ele tem que retornar um statement, né? Aqui é simplesmente uma entidade da tabela, então não tem nada a ver com nenhum objeto específico. Aqui também ele tem que retornar um statement, né? Um PDO statement, tá? Se você segurar o Ctrl e clicar, ó, vocês vão ver que o PDO statement, existe uma classe chamada PDO statement, ó, que ele implementa um iterator aggregate, tá vendo? Que é uma query string, que é um atributo público. Aí eu tenho um bind column, tenho um bind pattern, tenho um bind value. É daqui que eu estou buscando esses métodos, ó. Close cursor, column count, error code. Ele conta qual é a coluna, ele retorna o inteiro, tá vendo? Aqui ele retorna um booleano, aqui uma string. Aqui temos o método execute, ó. Esse método fetch all a gente vai utilizar agora, tá? Fetch all. Então vamos lá. O select by ID, como é que eu seleciono pelo ID, né? Eu quero selecionar um registro dentro da minha tabela pelo seu ID. Então um select asterisco, porque eu quero que ele selecione todas as colunas. Então a gente coloca um asterisco, tá? Select asterisco from this entity. Selecione todas as colunas da tabela users, né, no caso. Mas selecione todas as colunas, né, da tabela somente onde o ID for igual ao ID, tá? Novamente, vamos pegar aqui o prepare e vamos pegar o ID e vamos executar, sendo que aqui eu vou ter uma diferença. Ele não vai retornar a execução do statement, porque quando eu estou dando um select, ele retorna dados ou retorna um dado, né? Que no caso é um objeto. Então, esse return ele tem que ser definido para o statement no seu método fetch, que é o método
fetch, que é um método que nos permite retornar dados. Sendo que dentro desse método fetch eu posso dizer em que formato, em que modo ele vai retornar esses dados. No nosso caso aqui vai ser no PDO, dois pontos, fetch obj. Eu quero que ele retorne em formato de objeto. Tá? Eu quero trabalhar 100% orientado a objeto. Nada de arrays. Beleza? Então aqui ele retorna o registro que ele encontrou e armazena esse registro dentro de um objeto. Ele também aqui vai retornar um PDO statement, né? Um PDO statement. E por último aqui selecionar tudo. Selecionar tudo é bem parecido com esse. Então eu vou copiar tudo, vou colar, sendo que a diferença é que não tem essa cláusula where. Então se não tem a cláusula where, eu não preciso do bind para buscar esse valor. E em vez de ser um fetch, é o método fetch all, tá? Porque eu quero retornar mais de um registro, quero retornar todos os registros da tabela. É isso aí. Está implementado, tá? Tá ok. Tá tudo ok. Então nós temos a implementação dos models. Nós não temos os controles, mas precisamos das telas, tá? Nós vamos ter aí basicamente 3 telas. Basicamente, tá? Dentro do view, nós vamos ter uma tela que vai ser o form inserir, ou form insert .php, que é uma tela. Nós vamos ter uma tela chamada, nós vamos ter um view.php, que vai ser um arquivo que vai listar todos os usuários, onde a gente vai poder visualizar. E nós vamos ter um terceiro aí, que é o form edit.php, que vai ser uma tela onde o usuário vai poder editar, onde a pessoa vai poder editar o usuário, tá? Então nós vamos utilizar a interface gráfica. Tendo em vista que a gente vai ter que utilizar a interface gráfica, tá? Eu até iria utilizar o Bootstrap, trazendo o Bootstrap para cá, os arquivos do Bootstrap, que é o que eu recomendo, né? Então, dentro da pasta Assets, a gente vai ter que utilizar esse recurso gráfico. Então vamos conhecer o Bootstrap aqui, ó. Claro que eu vou deixar isso mais para a próxima aula, mas pelo menos vamos desenvolver, vamos baixar aí a biblioteca, né? Vamos conhecer o Bootstrap. Bootstrap, deixa eu traduzir aqui para vocês. Crie sites rápidos e responsivos com Bootstrap. Kit de ferramentas de front-end poderoso, extensível e repleto de recursos. Crie e personalize com SES, utilize sistemas e componentes de grade pré-construídos e devido aos projetos com poderosos plugins JavaScript, tá? E estamos aqui atualmente no Bootstrap na versão 5.3, sendo que eu não quero utilizar 5.3, eu vou utilizar uma versão anterior a 4.6, tá? Nós temos aqui, deixa eu até traduzir aqui. Comece com o Bootstrap, a estrutura mais popular, comece rápido, ou seja, para utilizar a folha de estilo, copie e cole a folha de estilo link antes da head de todas as outras folhas de estilo para carregar o nosso CSS. E você tem o JS também, que são os comportamentos. Sendo que eu prefiro fazer o download, tá? Então vou fazer o download. Clicar aqui no botão download. Tá? A princípio eu vou fazer download aqui na área de trabalho, que ele é um arquivo que virá zipado. Deixa eu ver aqui. Ele vem zipado, tá? Se clicar 2 vezes, ó, você vê que tem uma pasta Bootstrap,
Então vamos pedir para extrair aqui, botão auxiliar, extrair aqui. Ele extraiu. Se a gente clicar duas vezes, eu tenho uma pasta CSS, que é o que eu vou precisar. E eu tenho também uma pasta JS, que eu também vou precisar. Essas duas pastas aqui, ó, vocês vão copiar. Ctrl C. Vai lá no seu projeto C. WAMP64. www. sysphp. Dentro da pasta Assets aqui, ó, vocês vão colar aqui dentro, tá? Cole aí dentro de Assets. Assim como dentro da Assets também, dá um Ctrl Shift N, a gente vai ter uma pasta chamada IMG para as imagens, tá? Se a gente voltar lá no NetBeans, a gente vai ver que essas pastas já estão aqui e os arquivos também, ó, tá? Beleza. Vamos fazer o seguinte, a proposta do nosso projeto é criar uma tela, sendo que o que eu quero, né? Eu faço uma proposta, sendo que eu espero que o aluno sempre vá além daquilo que eu estou propondo. Então, se você tem toda a liberdade de criar as suas telas, mas se você não conhece de Bootstrap, aí realmente você vai ter que seguir aqui o modelinho que eu propus, tá? Mas se você conhece, cria uma tela melhor do que a minha, mais bonita, mais atraente, tá? Então vamos ver aqui, botão auxiliar, a tela de cadastro é essa. Vamos abrir. Então a princípio a gente precisa criar essa tela aqui, ó. E para criar essa tela não é difícil, tá? Nós temos aqui um cabeçalhozinho, gerenciamento de usuários, cadastro de usuário. Aí tem um formulário, tem um botão e um rodapézinho aqui embaixo. Tá certo? Ok, vamos fechar. Vamos fechar. E dentro da pasta View, botão auxiliar, a gente vai criar um new PHP Web Page, tá? Por quê? Porque essas interfaces gráficas, elas têm HTML e CSS. Tem essas outras duas tecnologias. Então não pode ser um PHP File. PHP File só vai abrir o delimitador do PHP e nada mais. Se você criar um arquivo PHP Web Page, quer ver? Vamos criar aqui, ó. Form Insert. Vamos dar um Finish. Vocês vão perceber uma ligeira diferença. Qual é a ligeira diferença? Ele já criou uma sintaxe aqui, uma estrutura do HTML bem básica. Então isso aqui a gente nem precisa criar, tá? Claro que dentro eu posso ter códigos PHP, mas a princípio é só ter interface gráficas, tá? Vamos escrever aqui, ó, tela, inserir usuário, beleza. Dentro da head, dentro das tags heads, a gente vai precisar do CSS, a princípio CSS, tá? Então clica aqui dentro da pasta CSS, tem um Bootstrap Grid, você tem um Bootstrap Reboot e você tem um Bootstrap.css. Procure utilizar os arquivos do tipo min, que é bootstrap.css, bootstrap.min.css. Clica, segura e arrasta, ele já insere. Bem mais prático, tá vendo? Vamos dar um Enter. Esse Reboot eu não costumo usar, mas o Grid é importante. Então, bootstrap grid.min.css, clica, segura e arrasta. Se futuramente você for utilizar o JavaScript, eu recomendo que você coloque o JavaScript dentro do body, tá? Por exemplo, vamos abrir aqui, expandir a pasta do JS. Você tem um Bootstrap Bundle, um Bootstrap .js ou bootstrap.min.js. Clica, segura e arrasta aqui dentro do body. Eu recomendo que você coloque dentro do body, tá? Porque o que acontece? O script ele vai ser carregado assim que a interface gráfica já for carregada. Se eu colocar dentro da head, ele primeiro
espera a interface carregar para depois ativar os códigos JS. Isso não é legal. Às vezes algum comportamento pode falhar aí dentro do seu sistema ou do website, tá? Então vamos lá. O Bootstrap ele trabalha com classes. Então se eu chamar aqui um atributo class e der um Ctrl barra de espaço, isso aqui tudo faz parte do Bootstrap, ó. Tudo isso aqui, todas essas classes, ó. Sendo que eu tenho aqui um BG, por exemplo, BG Lite. Vamos salvar. Vamos dar um Shift F6 para ele abrir no navegador. Realmente o BG Lite não mudou a cor do fundo. Mas vamos aqui ver um outro BG. Por exemplo, um BG um BG Info. Vamos salvar e vamos atualizar. Aí ele ficou com o fundo azul, tá vendo? Um BG Info. Nós temos aqui um BG. Nós temos vários, né? Deixa só ele desengasgar aqui. Tá engasgando. Sendo que a gente vai seguir aquele padrãozinho lá, tá? Então vamos seguir um padrãozinho, né? Aqui no BG eu vou colocar uma folha de estilo, tá? Um style. Desculpem. Chamar aqui um atributo background. Colocar aqui uma cor que é em hexadecimal, que é o F6, F6, F6. Espera aí. Que é um background color, né? É um background color. Então, se a gente atualizar, ficou um cinza que talvez vocês não percebam olhando aí. E a gente trabalha com containers, então nós temos uma tag chamada div, que vai ser um container maior, abre e fecha div, e aqui nós vamos chamar um class container. Nós temos o container fluid, que é um container fluido, que é para responsividade, tá? Vou chamar esse container. E aqui nós teremos uma div. E vamos, como a gente vai trabalhar com grid, né, com grade, eu vou chamar aqui um class row. Aqui será uma linha. Dentro dessa linha nós teremos colunas. Então uma div, abre e fecha div, e aqui vamos chamar um class, div class, vamos chamar um offset 4, onde ele vai pular 4 colunas. O que que acontece? O Bootstrap ele trabalha com 12 colunas dentro de uma grade, tá? Em cada linha, o máximo que eu posso ter são 12 colunas. Se passar de 12 colunas, tá? Ele já começa a desfigurar um pouco aí a nossa diagramação. Como eu estou pulando 4 colunas, eu quero que ele comece aqui após 4 colunas. Como são 12, a ideia é que o conteúdo fique mais centralizado, tá? Vamos aqui chamar um H3. Se você não entende de HTML, aí a minha recomendação é que realmente você busque um curso de HTML e CSS, tá ok? Mas nós temos aí para oferecer. Class. Nós temos aqui um texto primário, que é um text primary. É um texto azul, né? Onde a gente vai chamar aqui de gerenciamento de usuários e
Vamos chamar um título de menor importância, né? Um título menor ou de menor importância, um subtítulo, que vai ter um class, um text, pode ter um text muted ou um text secondary, que a gente vai chamar aqui de cadastro de usuário. Beleza. Então, pelo menos o cabeçalho aqui já está pronto. Deixa eu ver. Dá um F5. Gerenciamento de usuário. Cadastro de usuário. Tá? O que vai deixar o texto centralizado é um text center. Tá? Vamos colocar uma folha de estilo para colocar um fundo, um background color. E esse fundo vai ser esse fundo aqui, ó, CCC, CCC. E também teremos uma margem inferior, que é um atributo chamado margin bottom, uma margem inferior de 20 pixels, para o conteúdo de baixo não ficar tão colado na linha de cima, tá? Lembrando que aqui é o container, aqui é uma linha, onde ela abre e fecha aqui. Dentro dessa linha eu tenho uma coluna, nessa coluna tem dois conteúdos, um título e um subtítulo, tá? O que mais que a gente precisa? Deixa eu ver aqui. Vou dar um F5. Realmente, né? Ele está centralizado, bem centralizado, né? Deixa eu ver aqui se esse container fluido não seria melhor, né? Do que simplesmente o container. Acredito que o container fluido é até melhor. Vamos, container fluid. Lá embaixo nós teremos uma outra linha, uma outra div, né? Uma div, abre e fecha, onde essa class aqui vai ser uma class row também, ó, com texto centralizado. Ctrl barra de espaço, ele autocompleta, onde o texto vai ser um texto mudo, um text muted. E vamos colocar um margem top aqui, ó, um style. Em vez de a margem ser embaixo, vai ser uma margem superior. Margem top de 25 pixels. Aqui dentro nós teremos uma coluna que vai ocupar todo o espaço, então vai ser uma div class col12. E essa col12 simplesmente vamos colocar o famoso onde é que está você, ecop, o famoso ecop 2023, escrever aqui copyright, sistema desenvolvido, né? Sistema que foi desenvolvido pelo professor Anderson Henrique A3 Tech, Águas Lindas do nosso Goiás. Vamos salvar. Aqui eu posso recolher essa janela, caso eu acho que isso aqui está atrapalhando, tá?
ou eu posso chegar para o lado, ou eu posso recolher, tá? Se eu não estiver enxergando, apesar de que aqui, ó, aqui se eu der um enter não vai ter diferença nenhuma, tá? Deixa eu salvar e atualizar, só para ver aqui. Realmente, ó, o container fluido ele ocupa toda a tela, né? Ele é bem melhor. E no meio nós teremos a única coisa que está faltando, pelo que eu estou vendo lá, né, é o formulário, tá? O formulário é o que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Se você quiser comentar no HTML, vocês podem fazer o seguinte, ó. Aqui é o cabeçalho, aqui é o rodapé e aqui é a tabela. Então, é sinal de menor, exclamação, hífen, hífen e fecha com hífen, hífen maior, tá? Aqui é o cabeçalho ali, né? Deixa eu copiar e colar. Aqui é o rodapé. E aqui no meio, aqui vem o formulário. Que é o formulário que o usuário vai utilizar para poder inserir os dados. Então vamos lá. Também vamos trabalhar com linhas e colunas, tá? Vamos lá, div class row, tá? Opa, fecha div. Aqui nós vamos ter uma div class call, né? Primeiro um div class, um offset 4 e um call 4. E vamos criar ali os campos. Vamos ter aqui uma div class que a gente chama de mb3, tá? Que é o melhor. A tag label é para inserir um rótulo. Abre e fecha label. Nome completo. Sendo que esse label eu gosto de deixar ele como text muted. E o class dele é um form label. É um form label. Form label. Não está mostrando aqui um form label nesse bootstrap. Mas o text dele é um text muted. Tá? E vamos ter um campo que é o input. Input type text. Tem tel e text, né? O class dele vai ser form control. Não é possível que não tenha, né? Apesar de que eu esqueci de um detalhe que é o formulário, né? Vai ter um ID, o ID vai ser name e o name dele vai ser name. Como assim eu esqueci o formulário aqui antes de começar? Depois que eu declarei a coluna, eu preciso declarar um formulário, né? Um formulário. Esse formulário ele vai abrir aqui e ele vai fechar aqui no final, ó. Tá? Se vocês quiserem organizar o código, deixa eu ver aqui, source, alt shift F, ó. Aí ele organiza tudo. Esse form eu vou ter um class nele, que é um class form.
form row. Vou colocar um form row aqui. Apesar que aí ele vai ter um método. A gente vai ver isso aqui depois. E ele vai ter um action. A gente vai ver isso aqui depois, tá? Deixa eu só atualizar para ver como tá ficando. Nome completo. Ele veio até aqui, ó. Na verdade não era para ele vir até aqui, não. Deixa eu tirar esse form row. Deixa eu salvar e atualizar. Nada de form row, tá? Então ele não vai ter class nenhum. Ok. Podemos pegar esse MB3 aqui, dessa div até essa, copiar e colar. Copia e cola, tá? Aqui o label vai ser um label for, né? Aqui eu não coloquei label for name, aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, um label for, né? Name com N maiúsculo. Aí no meu ID tem que ser com N maiúsculo também. Que é esse rótulo está destinado a esse campo, tá? Label for mail. O nome desse campo, o ID dele vai ser mail e o name dele vai ser mail. Sendo que ele não é type text, ele é type e-mail. Type e-mail. Se a gente atualizar, opa, mas não é nome completo, é e-mail. Nome completo, e-mail. Nome completo, e-mail. O que acontece? A gente pode adicionar aqui depois do nosso ID, tá? Ou depois do name, vocês que sabem, um area tracinho described by, que eu vou chamar aqui de mail help, tá? E aqui embaixo eu tenho uma div com o ID mail help, tá? Posso ter uma div com o ID mail help, sendo que ele vai ter um atributo, um class, né, do Bootstrap chamado form text, onde aqui a gente pode colocar um texto para o usuário. Nunca compartilharemos seu e-mail com ninguém, para passar um pouco de segurança para o usuário. É importante ter segurança, né? Nunca compartilharemos seu e-mail com ninguém. Vamos salvar e vamos ver aqui como ficou, né? Deixa eu ver. Qualquer coisa você pode dar uma pausa aí no vídeo com mais calma. Se você achar que o código está ficando muito grande, tá? Vamos atualizar. Aqui, ó, nunca compartilharemos seu e-mail com ninguém. Tá? É um form text. Ó. É isso mesmo. Engraçado aqui, ó. Isso aí. Podem copiar tudo isso aqui, ó, colar
embaixo, vamos fazer algumas alterações. Aqui, em vez de ser e-mail, vai ser pass. Class vai ser form label, text muted, e aqui vai ser a senha, tá? Input type tem que ser um password. O class vai ser form control, o id vai ser pass com P maiúsculo, o name vai ser pass com P minúsculo. What is described by, vou colocar mail não, é pass help, né? Sendo que, deixa eu dar um enter aqui, porque a gente vai ter mais alguns atributos. Ó. Nós vamos ter um atributo que vai exigir um mínimo de caractere, que é o min length, o mínimo de caractere 8 e o máximo de caractere, que é o max length, que é o max length 20, tá? Isso aqui é para poder validar o formulário, tá? E se o usuário, por acaso, quiser enviar o formulário sem preencher o campo, vocês podem meter-lhe um atributo required aqui, tá? Se ele clicar lá em cadastrar com o campo vazio, tá? Aqui é a mesma coisa, vocês podem colocar um required. Vou até colocar isso aqui para a linha de baixo. Um atributo required, mas não precisa passar valor. Aqui é a mesma coisa, para ele validar, colocar um required. Isso é do HTML5, tá? Então vamos atualizar aqui, vamos ver como ficou. Nunca compartilharemos seu e-mail, no caso não é seu e-mail, mas aqui a gente vai colocar um aviso para o usuário. A sua senha deve ter de 8 a 20 caracteres, conter letra maiúscula, número e caractere especial. Aí você fala por quê, né? Eu vou até fazer o seguinte, ó. Onde tem aqui div, eu vou dar um enter, vou deixar o texto aqui e dar um enter aqui para não ficar sendo sugado ali pela tela, tá? Vamos salvar, vamos atualizar. Então tá aqui, ó, sua senha deve ter 8 a 20 caracteres, conter letra maiúscula, número e caractere especial. Certinho. O que está faltando aqui? O botão. Botão para adicionar. Então, deixa eu pegar desse aqui que é menor, copiar esse MB3 aqui para baixo. E a única coisa que eu preciso aqui é de uma tag hr. E embaixo vai ser não input. Poderia ser um input, né? Mas eu vou colocar aqui um button. Button type submit com class btn, que já faz parte do Bootstrap, é o btn, e um btn primary, que é um botão azul. E o nome desse botão vai ser adicionar. Vamos salvar e vamos atualizar. Eu não sei se eles... certinho aqui, ó. Se quiser chegar esse formulário um pouco mais para baixo, basta eu vir aqui onde tem o... Onde é que é, rapaz? Onde tem o cabeçalho e o margin bottom aumentar aqui para 40, por exemplo. Vamos salvar. Aí ele vai chegar um pouco mais para baixo. Se quiser mais, aumenta para 60. Aí você que vai decidindo aí, tá? Não vou ficar me detendo muito a isso daqui não, tá ok? Isso aí. Tendo essa interface gráfica pronta, tá?
pelo menos a interface gráfica. Tem muita coisa que a gente vai reaproveitar nas outras telas. Só esse miolo aqui, que é o formulário, é que vai ser diferente. Deixa eu só ver aqui, BTN, Outline, não sei se eles... Ah, sim, ó, Outline Primary. Eles manteram aqui esse BTN Outline. Deixa eu mostrar para vocês como é, se vocês preferirem ele, ó. Olha só, tá? Tá um detalhezinho aí. Pronto, essa tela foi construída. Na próxima aula, tá? Eu vou mostrar para vocês como vocês de fato vão fazer com que o inserir usuário funcione. Tá ok? Vou deixar aqui a tela um pouco parada, mas vamos seguindo aí o passo a passo que vai dar tudo certo. Tá ok? Essa foi a aula de número 4, tá? Desse nosso curso, que na verdade é um projeto final que nós estamos desenvolvendo. Aguardo vocês na próxima aula, onde nós vamos aí criar a tela de View e a tela de Form Update. Mas antes de criar essas telas, a gente vai fazer com que o inserir funcione. Então é aí que a gente vai criar o nosso arquivo controller, tá? Nosso arquivo dentro da pasta controller, que é o que vai fazer com que o usuário, que esses dados aqui sejam buscados do formulário e, através da orientação objeto, se comunicando ali com a classe UsersDAO e com a classe User, esses dados sejam inseridos. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Professor Anderson Henrique, valeu, falou, até mais.